Hoje a gente vai falar sobre forense em Capture the Flag, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o que é a computação forense em si. E é basicamente você usar os métodos computacionais que a gente aprende para emitir algum laudo, alguma coisa que tenha validade perante um cartório. Tipo, forense, computação forense é muito uma área meio multidisciplinar porque é misturado com direito. Então, você usa as habilidades que você tem, mas claro, né, não na faculdade assim, tem escolas específicas para você se tornar um perito, mas você usa essas habilidades e você aplica fazendo alguma perícia, um laudo, e você prova isso em um cartório, e aí puxa um pouquinho do para que serve. Como isso é uma área que abrange muita coisa, hoje no Brasil a gente tem 500 peritos na área federal, peritos computacionais. E processos abertos à espera de um perito tem mais de 2 milhões. 500 peritos não vão lidar com 2 milhões de processos. E, tipo, um perito, a média, se o cara for muito esforçado, ele faz 30 laudos por ano. Então, é uma área que está faltando muita gente, principalmente gente capacitada. E é uma área boa aí para quem quer trabalhar com forense. Vai para a Escola Federal, estuda um pouquinho aí, tem uma prova. A Polícia do Paraná de investigativa, assim, de computação, é bem credenciada, muito boa. E é uma área muito legal aí para você seguir. Mas agora bora falar do que interessa, né? Capture the Flag. E aí, forense envolve muita investigação e bastante pesquisa, na real. Acho que todas as áreas de Capture the Flag envolvem pesquisa. Mas forense eu acho que dá para puxar um pouquinho a sardinha pro nosso lado aí, porque você às vezes pesquisa mais do que você aplica as coisas que você já sabe, entendeu? E eu vou querer focar muito hoje em pacotes e logs, mas principalmente pacotes porque a gente vai lidar com a Wireshark hoje, analisar algumas redes aí. E aí, mas antes, vou mostrar uns comandos úteis e não só isso também, quando você vai fazer um Capture the Flag, nem sempre a flag já vai estar lá bonitinha, tipo HTB e a sua flag, ou PixCTF e a sua flag. Eles vêm codificados. E aí, quando vem codificado, você tem que saber lidar com isso. Então, geralmente ele vem ou em hexadecimal ou em base 64. Mas é bem fácil identificar quando um é hexadecimal e o outro é base 64. E aí eu botei o alfabeto aí do hexadecimal, que acho que a gente lidar, quem é da computação consegue identificar. O alfabeto vai de A a F e os números. E aí, se você quiser codificar isso no seu terminal, você roda isso aí. Você põe o hash, que é de printar. E aí você põe os comandinhos ali, mas tem um site muito legal, que é o CyberChef. E aí é bem tranquilo, você só pesquisa ele mesmo, ele já aparece. Não é o primeiro site que vai aparecer quando vocês pesquisarem no Google. E aí você tem várias coisas aqui, mas tem o nosso querido hexadecimal. E aí deixa eu vir aqui no. E aí para você codificar, você só joga lá, arrasta, põe na área de input e dá bom. Então aqui eu vou colar e tá aí, time de CTF da UTFPR. E é bem interessante porque esse site vai te salvar bastante tempo, porque não é muito legal você botar tudo no terminal ali. Mas ele é melhor ainda porque ele consegue concatenar as nossas codificações. Então, se eu botar aqui um from base 64, eu consigo, tipo, se tiver codificado, duplamente codificado, eu consigo decodificar usando esse site. E vai ser um exemplo que eu vou botar aí mais tarde. Mas beleza. Base 64 é um pouquinho mais complicado, mas é fácil de reconhecer também. Ele envolve todas as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, e os números, claro.
E um método bem legal de você reconhecer quando é algo codificado em base 64 é o igual no final, porque ele tem que bater um número certo de bytes e aí ele completa com igual quando solta. E é o mesmo esquema, você consegue botar isso. Se você jogasse isso aí para decodificar, é a mesma coisa, o time de CTF da UTF-PR. Mas agora bora para os comandos de verdade para você, opa, boa noite, para você decodificar uma imagem. E antes de falar sobre decodificação de imagem, esse é um ponto bem interessante quando você vai fazer forense, principalmente no PicoCTF, que tem bastante, aparece bastante estenografia, que é dados misturados dentro de uma imagem. Então, tem alguns comandinhos que você consegue rodar no seu terminal que você consegue ver o que tem dentro de uma imagem. Seja metadado, seja se tem algo zipado, ou string mesmo que tem escondido e você não consegue ver no olho. E esse aí é o que vai ver os metadados. Então, a UTF-PR não proporciona a chance da gente conseguir baixar o ExistTool, mas se você rodar sudo apt install ExistTool no seu notebook, você vai baixar e aí você roda ele com código e quando você usá-lo, vai aparecer todos os metadados da imagem. E aí, geralmente, se tiver a flag lá, vai aparecer algo diferente, algo estranho. E aí ou você pesquisa para tentar saber o que é que está acontecendo, o que você está vendo, e tenta decodificar, se tiver codificado ou não. E os strings, que acho que é bem... Dá para entender o que ele faz, né? Ele pega o que tem de texto dentro da imagem e ele é meio complicado assim, porque quando você roda ele já vem baixado no Linux normal. Quando você roda ele, a imagem tem muitas strings. Mas aí tem um jeito de você filtrar para você ver só o que você quer, que é o find. Mas ele é bastante útil assim e é um jeito de vocês tentarem ver o que tem de escondido em uma imagem. E o binwalk, que é o que pega os arquivos binários, os arquivos, quando tem algo exifado dentro de uma imagem, que acontece bastante até em exercícios de médio para difícil, você usa o binwalk e você identifica, aparece lá bonitinho, tem algo exifado dentro. E aí você usa os métodos para desipar a imagem, desipar algo o que está dentro da imagem, e aí você pode ocasionalmente encontrar essas regras, algo só querendo enrolar você. E aí agora a parte mais interessante, o Wireshark, que ele lida bastante com análise de pacotes, ou seja, ele vê basicamente um tráfego de rede. E antes de falar do Wireshark, é importante falar também, quando o Wireshark a extensão dele é .pk ou .pkpng, mas antes de falar de Wireshark é bom falar sobre redes. E aí, primeiramente, tem que falar sobre HTTP, que é o protocolo da internet. Então, qualquer coisa que a pessoa for acessar usando internet, ele vai usar o HTTP. E ele é bem legal porque dá para filtrar no Wireshark os comandos que ele tenta acessar usando o HTTP. E ele vai salvar bastante tempo, porque nem sempre o que vai vir no Wireshark vai ser tipo 300 pacotes, pode vir 300 ou pode vir 3.000 ou 5.000. E aí não vai valer a pena você ler de um por um. Mas o mais interessante desses protocolos é o TCP e o UDP de longe, porque eles são, eu botei correio porque é basicamente ele que vai mandar os dados e enviar os dados. A diferença do TCP para o UDP é basicamente a integridade em que os dados chegam. O TCP ele prioriza mais a integridade dos dados do que a velocidade que chega, então às vezes ele não vai chegar tão rápido, mas ele vai chegar com todos os dados. E o UDP ele chega rápido, mas pode não chegar com todos os dados, mas também pode chegar. Mas um fato que diferencia também os dois é que o DP é bastante usado em jogos. Ele é porque o jogo ele não precisa renderizar tudo. O importante é ele renderizar uma parte. E a velocidade que ele renderiza, né, ninguém fica lá esperando um tempão para jogar algum jogo. Mas é basicamente isso. E o DNS, ele é basicamente uma agenda telefônica. Ele traduz o que você põe. Por exemplo, quando você vai usar o Google, ninguém põe o IP do site. Ele põe o nome do site. Eu vou acessar o Google, vou tacar google.com. Eu vou botar o IP do Google. E quem se responsabiliza para fazer essa tradução é o DNS.
E o FTP, que é o pai da nuvem, basicamente. Que é quando as empresas usavam, não existia nuvem, elas usavam o FTP para transferir grandes arquivos, grandes quantidades de arquivos. E aí, um pouquinho sobre o TCP. Eles fazem, esses são os três mais importantes, mas é bom falar também sobre a autenticação de três fatores que rola, que é basicamente tem o computador A e o computador B. Quando o computador A quer sincronizar com o computador B, ele manda o comando de synchronize, que é esse sim. Aí o computador A vai falar, mandou para o B, beleza. Aí o B vai mandar para o A o comando de synchronize e esse comando de egg, que é de confirmação. Ele vai falar, pô, recebi sua mensagem, eu também quero me sincronizar com você. E ele vai mandar de volta. E aí o computador A vai falar, beleza, recebi sua mensagem também, egg. E aí a partir daí é correr para braço, eles já estão totalmente conectados. E aí eles vão poder trocar mensagens, não mensagens, né, mas vão poder trocar dados entre os outros. E quem envia os dados é esse comando de push, e aí é ficar bastante esperto, porque quando você for rodar lá, você for olhar no Wireshark, que eu vou pôr daqui a pouco para vocês, vai aparecer esse comando. E aí é geralmente nele que está a flag, seja codificado ou não. E aí é lá onde a mágica acontece. E aí o porquê de usar o Wireshark? O Wireshark ele consegue reconstruir conexões de rede. Ele analisa e detecta coisas estranhas, né? Você vai usá-lo para fazer isso. E ele consegue recuperar informações e decifrar também. Então ele é bem útil, principalmente nos desafios de Capture the Flag. E essa é a carinha dele. Não tá tudo aí porque ele é gigante, não tem como mostrar, mas tipo, é assim que ele fica. Aqui dá para ver nessa parte aqui de protocolos, qual que está rolando. Então, aquilo que eu falei para vocês da autentificação de três fatores, é aqui o Synchronize, dá até para ver a setinha aqui, ó. O computador A manda para o B envia para o A e o A envia para o B de novo, tudo certinho. E aqui tá os outros protocolos, HTTP e tal. E aí tá aqui o comando, esse GET. É nesse GET onde a mágica do Wireshark acontece. Você pode filtrar, mas quando você clica em um protocolo, aparece esse bocado de coisa que está aí em branco. E aí, pô, como é que eu vou ler isso? Aparece do lado ali. Você consegue filtrar nem tudo que aparece de texto é importante. E aí você não vai ficar lendo texto por texto toda hora, né? Porque não vale a pena. E aí que vem a mágica do filtro, que é o Wireshark. Ele consegue filtrar para você. Ele consegue filtrar, por exemplo, todos os protocolos HTTP que usaram o método GET para pegar alguma coisa dentro da internet, usado pela rede. E aí você aplica como filtro, e aí você seleciona tudo ali do jeito que está aí. Eu vou fazer aqui no meu computador para ficar mais fácil, porque é meio difícil só mostrando a imagem. Mas quando você aplica como filtro, ele aparece somente o que usou o método GET. E aí fica bem mais fácil de filtrar. Eu já deixei meio em azul ali marcado um user estranho. Tipo, você vai ver os gets aí aparecer tudo tipo dark theme ou manuscritos ou qualquer outra coisa. Aí lá embaixo você vai ver um get user exploit e um bocado de coisa. Nada normal, né? E aí é isso que eu falei sobre investigação e análise. O mais importante é você ficar atento com essas coisas. Quando você vê uma parada dessa, você já desconfia, tentar abrir o que tem lá dentro. E aí, um jeito de você abrir, como eu falei, o TCP é onde a mágica acontece, que é onde eles enviam o arquivo. Então você pede para ele seguir o TCP stream dele. Então ele vai aparecer tudo que ele mandou de arquivo TCP. E quando você faz isso, olha aí o que acontece. O cara deu um cat flag gigante ali. E aí aparece um bocado de número que, como dá para ver, tem a letra A, B, C, D, E e F, então é um hexadecimal, não tem letras maiúsculas nem minúsculas em alfabeto, e quando você joga lá no seu cybercheck bonitinho e manda decodificar, aparece a nossa flag bonitinha aí, a gente submete lá e dá tudo certo. Tá, agora eu vou para a parte de demonstrações aqui.
Eu mandei no Discord, para quem quiser fazer aqui comigo, o link do Drive que tem os arquivos, tanto o .pcap, que é para ver o Wireshark, e tanto das imagens para quem quiser verificar usando os comandos que eu dei, o exif2, o beamwalk e o strings. Tá aparecendo certinho para você. Tá. Aqui? Esse? Ah, tá. Tá aparecendo aqui. Não parece. Só. Aí beleza, vou primeiro abrir o Wireshark aqui e fazer na frente de vocês o que o que eu fiz ali pelos slides, que é até melhor de vocês entenderem. Então, quando eu dou o Wireshark aqui no nosso arquivo, que é capture.pkpng, ele vai abrir o Wireshark aqui no meu notebook. E aí aqui, essa é a cara dele, ele é meio, não vou dizer arcaico, mas ele é meio feinho, não tem muito o que fazer. Mas aí, primeiramente, você filtra pelo comando get. E aqui, ó, ele tem 156 pacotes. Não é muito usual você ficar lendo de um por um. Então você pode filtrar por ele. Então você vem aqui dentro dessa parte onde aparece o protocolo, que é o HTTP. Você vem aqui no comando get e você vem aqui nessa parte de request e você aplica como filtro e seleciona. E ele vai pegar tudo que tem o comando get dentro dessa rede, dessa quantidade não, né? Desse acumulado de pacotes. E se você der uma olhada, tipo, sempre vai aparecer aqui esse ponto .css, esse outro ponto .css, o manuscrito, e aí aparece aqui primeiramente um user AAA. Eu acho isso estranho, então eu venho aqui e vou ver o que aconteceu dentro dele, o TCP string. E quando você faz isso, aparece aqui. Aparece um arquivo HTML e entre outras coisas, mas você lendo isso aqui, você também não consegue enxergar muita coisa assim, normal. Isso aqui são coisas normais, você não enxerga algo assim, diferente. Então, o que você faz? Você fecha aqui e você vê se você encontra alguma outra anomalia dentro. Ah, é importante falar também que você tem que fechar aqui, porque senão ele vai ficar o filtro e pegar de novo somente o que está dentro do user A. Aí você tem que vir aqui no método get e aplicar como filtro. De novo, senão você não vai pegar os bagulhos certos. E aí você vem aqui e tem aquilo lá que eu tinha falado, né? User exploit e o bocado de número que não é normal. E quando eu vou seguir a TCP string dele, eu vejo aqui que ele tem umas paradinhas estranhas, mano. E aí você vê aqui, not modified, e eu vou seguir para frente. Eu quero ver o que mais aconteceu depois que ele se conectou. Então tem essa aba aqui de strings. O Wireshark não deixa dar zoom, mas aí você consegue navegar por elas. Por exemplo, aqui eu fui para frente, aqui eu fui para trás, eu vi o que aconteceu antes dele puxar esse user, mas eu quero ver o que aconteceu depois, então eu vou para frente. E aí, quando eu olho, ele dá um ls no root dele, e aparece um bocado de coisa, e ele vê que tem um flag aqui, ó. Esse flag. E aí ele vê que tem um flag e dá um cat flag, para ver o que tem dentro. E aí foi aquilo lá que eu falei, você dá um Ctrl C, porque aparece a resposta depois que ele dá o cat flag, que é esse bocado de número, e quando você vai decodificar usando o cyberchef, vai aparecer bonitinho lá para vocês. Hexadecimal e a nossa flag ali embaixo. Mas bora para a parte mais legal, que é a de estenografia. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Ó, eu tenho... Ah, legal, tá. Deixa eu voltar aqui.
quando você olha essa imagem do gatinho, você não consegue perceber nada de diferente a olho nu, né? A não ser que você seja, sei lá, o Robocop. Mas, tipo, você olha isso aí e você não percebe nada diferente. A mesma coisa com esse jardim. Então, claro, são imagens fotografadas que eu estou dando de exemplo para vocês, mas, tipo, pessoas normais não olham isso e dizem, tipo, tem algo estranho. Mas aí o cara que for fazer atividade de forense, ele tem que ter isso na cabeça, que ele tem que investigar qualquer coisa de diferente, qualquer coisa de estranho que apareça. Então, se tem uma imagem lá e você tem que achar uma flag, então, claro, está dentro da imagem. E aí você usa... Deixa eu voltar para minha tela aqui. E aí eu vou usar o exemplo do gato primeiro. Você dá executor no gato. É foda. Tá, não executou na imagem. E aí você vê que aparece todos os metadados da imagem, tamanho, nome, enfim. E aí você vai ver aqui, tem uma paradinha meio estranha, né? Que é isso aqui e isso aqui. Aí beleza. Eu vou pegar primeiro aqui essa parada. Se você parar para olhar, você vai ver, não tem nada que seja... não tem letras maiúsculas, não tem igual no final. Então você já põe na sua cabeça que é um hexadecimal. E aí quando você for rodar para verificar o que é, para ver se isso é flag ou não foi nada. Beleza. Aí eu vou e olho o outro. Quando eu vejo isso aqui já tem letras maiúsculas, beleza, não tem igual no final, mas eu tenho letras maiúsculas e que passam do F. Então a gente a gente põe na nossa cabeça que isso aqui é algo de base 64. E quando eu venho aqui e traduzo para base 64, está aqui, o metadado foi modificado e a nossa flag é bonitinha. Então é isso. E o mais importante é que eu fiz aqui rápido, mas é você não desistir na primeira tentativa quando der errado. E isso não é só para forense, porque o Augusto falou aqui na nossa primeira reunião, Capture the Flag vai ser algo bem frustrante, porque você vai tentar, não vai conseguir na primeira vez, nem na terceira, nem na quinta, provavelmente nem na 10ª, e você tem que tentar até dar certo. O mais importante é não desistir, principalmente pesquisar e falar com alguém que você conheça, não vou dizer que sabe mais que você, mas que já tenha mais experiência, que já viveu bastante, não campeonato, mas desafio, já vivenciou, então eles vão saber o que fazer. E aí é importante ficar atento com essas dicas. Exatamente. Um desafio que a gente ficou 4, 5 horas e você achar uma coisa na nossa cara lá. É sempre assim, detalhe. Exato. E aí, beleza. O importante, a ordem. A ordem, quando você for ler uma imagem, tenta atacar o executor primeiro, porque os strings, a imagem é cheia de string. Pode não parecer, mas tem muito string em uma imagem. E quando você for rodar lá, vai aparecer um bocado, e aí você não vai querer ler tudo, né? E o binwalk no final, porque você não desconfiar que tem um arquivo zipado primeiro, não é tão comum, mas aparece até que de vez em quando. Então você usa o binwalk por último, mas tenta sempre botar o executor primeiro, aí depois os strings e depois o binwalk, que pode dar tudo certo. Aí beleza, eu vou ler o do jardim agora. Vou dar executor no jardim, na imagem do jardim. Se você der uma olhada aqui, você não vai ver nada de diferente. Tipo, tudo aparentemente normal, né? Nada que você olhe e fala, pô, sei lá, isso aqui parece uma flag. Você não vai encontrar. Então, o que você faz? Você desiste? Não. Aí você tenta os outros. Primeiro eu existe tudo. Se tudo não der certo, eu vou fazer os strings da imagem. E aí, quando eu taco os strings da imagem do jardim, olha o que aparece aí, bonitinho. Aqui está a flag. E a flag, se você submeter isso lá, ia dar certo também. E é basicamente isso. Tem eu deixei uns exemplos a mais ali tem que prestar. Eu deixei uns exemplos a mais ali no Drive. Eu tenho um link aqui bonitinho para quando vocês forem entrar. Mas aqui são algumas boas plataformas para vocês praticarem. O Pico CTF é bem legal porque
ele divide assim corretamente em nível de dificuldade, porque o Hack the Box não divide corretamente. Então lá tem dificuldade fácil, média e difícil. Os exercícios são realmente fáceis, médios e difíceis. Try Hackney, Hack the Box e CTF Time. CTF Time também é legal porque é um compilado de vários campeonatos que teve. Então se você, sei lá, não tiver nada para fazer, pouco curioso, que é um dos pontos importantes aí do Capture the Flag, você abre esse site e aí você vai ver lá várias maneiras de praticar. E esses são alguns links úteis, principalmente de profissionalização na área. É interessante falar sobre isso, porque semana passada, para quem não sabe, teve a semana de cibersegurança para a rapaziada do Ganesh, em São Paulo. E aí eles montaram eles montaram uma semana chamando várias pessoas com várias experiências, e o link que eu deixei aí é de um cara que ele é perito, não só perito, ele também trabalha como professor da PUC, Minas Gerais, e ele é um ótimo cara, assim, uma pessoa super gente boa. Ele também luta contra tráfico infantil, ele trabalha na área de perícia computacional disso, porque é complicado, né? Tipo, quando os caras veem que a Polícia Federal tá chegando perto, eles não pensam duas vezes, eles quebram o notebook, sei lá, jogam o notebook na água, tudo que eles pensarem assim para tentar acabar. E ele conta algumas experiências, como você pode se profissionalizar na área e várias outras coisas interessantes. O John Raymond, que é tipo o deus do Capture the Flag, o cara é super... Mano, o cara é muito bom. E aí o link que eu deixei dele aí é o link que ele dá uma aula de Wireshark. E assim, eu também sou aluno, eu sei que não é legal ver um vídeo de 1 hora, então esse vídeo que eu deixei aí é de 13 minutos, e é um vídeo, tipo, interativo, assim, não interativo, porque você não vai mexer, né, mas, tipo, ele explica tudo certinho, nada a mais, nada a menos, ele explica o que precisa. Então, para quem quer aprender e não entendeu direito aqui o que eu fiz, esse vídeo do John Raymond é bem interessante para vocês verem. O link do CyberChef, que é, tipo, vai ajudar bastante vocês a decodificarem, a não ser que vocês queiram rodar a parada no terminal, para, claro, o comando de decodificar, e um compilado de uma playlist, na real, de desafios de Wireshark CTF que um cara fez. E um cara não, uma equipe inglesa fez. E, tipo, mas aí é um bom tempo você vendo, assim, é tipo 1 hora. E aí são, sei lá, 13 exercícios por vídeo. Tem, tipo, 6 vídeos. Então, é bastante coisa, mas é bom que, pelo menos eu aprendo vendo os outros fazerem. E aí eu praticando depois, claro, né? Mas, se funcionou para mim, vai funcionar para vocês também, com certeza. E algumas ferramentas profissionais que vocês podem usar para quem se interessar mais. Isso aqui é basicamente para você ler logs ou analisar mais a fundo malwares dentro de um computador. Isso aqui é mais para quem quer se profissionalizar mesmo. E tá, esse é o link do Drive, para quem quiser acessar o Drive e não acessou lá no Discord, vocês apontam o celular aí, e aí ele vai direcionar lá direto. Tem um exercício que eu não fiz aqui, porque a intenção aqui é vocês saírem com tarefa para casa, e tipo, não muito, é claro, porque é complicado, né? Eu sei que final de ano aí, com esse semestre meio louco que a gente está tendo, novembro e dezembro é lotado de provas e trabalhos, enfim. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de fazer, é interessante vocês fazerem, porque não são exercícios difíceis, e são exercícios que vão ajudar vocês. E o mais importante de hoje, né? A presença.